Olá, eu sou o Pedro Silva Santos, autor do livro e do audiolivro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Aproveite ao máximo porque terá aqui imensos recrutadores disponíveis para falar consigo. Com que regularidade é que isto acontece no mercado de trabalho? Seja inteligente nas abordagens que faz, faça perguntas inteligentes. Nos próximos minutos vou partilhar consigo algumas das dicas que apresento no meu livro. Vamos discutir a sua presença nas redes sociais, vou ensinar-lhe a criar uma assinatura de e-mail totalmente gratuita, vou falar no tipo de currículo que deverá utilizar para se destacar da multidão e como é que deve escrever a carta de apresentação, vou partilhar algumas dicas interessantes para se preparar para a entrevista de emprego e vou terminar esta sessão com algumas das coisas que não deverá fazer no primeiro dia de trabalho. Eu costumo começar os meus workshops sempre da mesma forma. Pergunto aos participantes: quando estamos à procura de emprego, qual é a primeira coisa que devemos fazer? A maior parte dos participantes responde: encontrar uma vaga de emprego e depois enviar o currículo. Isto é exatamente aquilo que eu defendo no livro que você não deve começar a fazer. Se está à procura de emprego ou se tem emprego atualmente e pretende mudar, a primeira coisa que deve fazer é aquilo que eu explico no capítulo 1 do livro. Verificar como é que está a sua presença na internet. E deve estar a pensar: porquê que eu quero saber como é que está a minha presença na internet? E eu vou explicar-lhe muito rapidamente e mais à frente já vamos voltar a falar sobre este assunto. Normalmente os candidatos encontram uma vaga de emprego, enviam o seu currículo no modelo que não se destaca da multidão, normalmente no modelo europeu, e o que é que acontece se aquele currículo se destaca? A entidade recrutadora vai pegar naquele nome ou naquele e-mail e pesquisá-lo no Google. Muitas delas nem fazem isso, pesquisam diretamente no Facebook, querem saber um pouco sobre os candidatos. E o que é que vão encontrar? Se pesquisar o seu nome no Google, o que é que vai encontrar? Nada? Coisas deprimentes? Comentários ofensivos que tenha feito num blog? Vai encontrar os seus perfis nas redes sociais? Os seus perfis assustam as entidades recrutadoras? Agora que sabe que as entidades vão pesquisar o seu nome ou o seu e-mail no Google, tem que trabalhar os perfis nas redes sociais para os impressionar. Por isso, no livro e no audiolivro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, eu começo por dizer: temos que verificar como é que está a nossa presença na internet. Temos que construir a nossa marca pessoal e quando as entidades recrutadoras forem pesquisar o nosso nome ou o nosso e-mail, seja nos motores de busca, seja nas redes sociais, vão ter que ficar bem impressionadas. Se as entidades recrutadoras virem o seu perfil no Facebook, o que é que vão encontrar? Vão encontrar fotos do último festival de verão em que se lembra como é que chegou ao recinto, mas não se lembra como é que a tenda desapareceu? Está a perceber? Muitos candidatos estão a enviar o currículo e não recebem respostas exatamente porque assustam as entidades recrutadoras. Quando comecei a desenvolver a minha marca pessoal, tinha um problema. O meu nome é extremamente vulgar. O meu nome completo é Pedro Miguel da Silva Santos. Pedro Miguel deve ser aquela combinação de nomes próprios mais batida de todos os tempos. Silva e Santos são dois nomes de famílias tipicamente portuguesas e por isso eu pensei, bem, o meu nome está condenado ao fracasso, logo à partida. Eu podia assumir-me como Pedro Santos, mas se vocês pesquisarem Pedro Santos no Google, existem imensos. Então eu decidi fazer uma coisa engraçada. Decidi pegar no meu primeiro nome, Pedro, nos nomes de família, Silva Santos, e colocar um hífen entre eles. E por isso é que vocês veem em todo lado o meu nome escrito como Pedro Silva-Santos. E muita gente já me disse: você tem um nome muito interessante, com grande pinta. Pois é, mas não está assim no cartão de cidadão. Fui eu que o inventei. E por isso, no primeiro capítulo do livro, eu sugiro que faça este exercício. Construa o seu nome com pinta. Tenho uma amiga que se chama Catarina Souza e ela disse-me: Pedro, o meu nome é mais ou menos como o teu, está condenado ao fracasso. Catarina Souza, há imensas. Então andámos a tentar criar um nome com pinta à volta daquele nome e ela passou a assumir-se como Catarina de Souza. Repare como um de, um i, um hífen podem transformar um nome extremamente banal em algo ligeiramente diferente. E são estes pequenos detalhes que marcam a diferença. E o e-mail que você usa? Eu já recebi candidaturas na minha empresa de consultoria ambiental de e-mails assustadores. No capítulo 1 do livro partilho o pior e-mail
que eu já recebi com uma candidatura espontânea. Eu não vou partilhar aqui esse e-mail porque é muito mau. Vocês, se quiserem, vão ter que ler o capítulo 1 do livro. Mas é tão mau como alguns e-mails que eu também já vi, como gatinha assanhada, moranguinha gostosa, perseguidor 32. Estes e-mails têm muita piada quando nós temos 15, 16, 17 anos, mas se você envia o seu currículo a partir de um e-mail deste género, perseguidor 32, do outro lado o recrutador vai ficar a pensar: epá, este tipo vai-me matar os colaboradores. Muitas vezes as pessoas dizem: Pedro, tu só dizes coisas ridículas. Mas são estas coisas ridículas que levam as pessoas a pensar: Ok, isto é parvo, mas se calhar eu estou a fazer igual. O meu e-mail é assustador. Portanto, se está à procura de emprego, a primeira coisa que deve fazer é verificar como é que está a sua presença na internet, em todas as redes sociais, e começar a trabalhar os seus perfis para impressionar os recrutadores. Defina o seu nome como pinta, defina o seu e-mail interessante, acabe com os perseguidores 32 e vai ver que da próxima vez que enviar candidaturas espontâneas ou o seu currículo para preencher uma vaga de emprego que tenha encontrado, os resultados vão ser completamente diferentes. Atualmente existem inúmeras redes sociais e alguns participantes nos meus workshops perguntam-me: Devo estar presente em todas as redes sociais? não, acho que não tem que estar presente em todas as redes sociais, mas nas redes sociais em que marcar presença, tem que ter uma presença interessante, tem que ter uma presença cuidada. Uma das redes sociais onde tem que ter presença obrigatoriamente se está à procura de emprego é a rede social LinkedIn. É uma rede social profissional muito diferente do Facebook, do Google+, do Instagram. O LinkedIn tem conseguido manter-se com um cariz muito profissional. Não é possível colocar álbuns de fotografias com fotos de praia, fotos dos gatinhos a saltar lá em casa. Tem apenas possibilidade de colocar uma foto, o seu nome, a sua descrição, experiências profissionais, onde é que já trabalhou, onde é que já estudou. E tem uma grande vantagem: estão lá praticamente todos os diretores de recursos humanos, estão lá praticamente todos os presidentes e vice-presidentes das empresas. Neste momento eu não estou à procura de emprego, mas estou à procura de novos clientes, novos projetos, e é lá que eu vou buscar os meus novos contactos. Os presidentes das empresas estão lá no LinkedIn, porque é a partir do LinkedIn que eles fazem grandes contactos. Muitos deles não estão no Facebook, porque o Facebook já é um bocado caótico, já tem muita coisa na nossa página inicial que não interessa para nada. A rede social LinkedIn deve ser assumida quase como o seu currículo online enquanto está a dormir. Eu gostava de destacar algo que refiro regularmente nos meus workshops. Lembra-se da rede social i5? E normalmente quando eu pergunto isto, há sempre risinhos. Ai, o i5. Claro que me lembro do i5. A rede social i5 tinha uma funcionalidade muito interessante. Quem viu o seu perfil? Lembra-se? Andávamos sempre a ver quem é que tinha visto o nosso perfil. A Ruth viu o meu perfil? Ah, marota! O LinkedIn pegou nesta funcionalidade que o i5 tinha, que era utilizada mais ou menos para o flirt, e utiliza-a para fins profissionais. Esta funcionalidade, quem viu o seu perfil, é interessante porque imagine que enviou o seu currículo para uma determinada empresa que está a recrutar. 2 ou 3 dias depois, repara que alguém dessa empresa viu o seu perfil no LinkedIn. Alto, alguma coisa está a resultar. Se calhar está na altura de fazer um telefonema de seguimento para saber se o seu currículo foi ao encontro das expectativas da empresa. Está a perceber? Esta funcionalidade é espetacular. Se está à procura de emprego e não pretende estar presente em muitas redes sociais, é obrigatório marcar presença pelo menos na rede social LinkedIn. Se tem dificuldade em configurar o seu perfil no LinkedIn, no site do livro emprego30dias.com eu coloquei várias imagens que lhe permitem perceber como é que configura corretamente o seu perfil. Se estiver a ler o livro, poderá visitar emprego30dias.com/dia 4 e conseguirá complementar todas as descrições que eu tenho no livro com essas imagens no site. Algo que certamente vai ser muito útil. Vamos continuar então neste processo de criar a sua marca pessoal antes de enviar o seu currículo. No capítulo 11 do livro e do audiolivro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, refiro a importância de criar uma assinatura de e-mail personalizada. Quantos e-mails são enviados por dia
sem qualquer informação acerca do seu remetente. É tão irritante receber um e-mail de alguém que vem assinado com algo deste género, enviado do meu iPhone, ou cumprimentos Raul. E depois precisamos de falar com o Raul ao telefone e temos que enviar-lhe um e-mail a dizer: Raul, se não se importa, envie-me o seu número de telefone que eu quero falar consigo. Porquê é que as pessoas têm que dificultar o trabalho a quem quer contactá-las? Porquê é que você obriga o recrutador a abrir o seu currículo, ir pesquisar os seus contactos? Porquê é que não disponibiliza logo os seus contactos na assinatura de e-mail? E é uma ótima forma de, naqueles primeiros 2 ou 3 segundos, quando a entidade recrutadora recebe o seu e-mail, destacar-se logo. Quase ninguém envia e-mails com assinatura de e-mail, com fotografia, com todas as informações. Se você o fizer, vai estar a destacar-se. No capítulo 11 eu explico-lhe como é que pode fazer uma assinatura de e-mail gratuita. No site wisestamp.com já é possível criar e personalizar uma assinatura de e-mail com grande pinta. No final, só tem que copiar a assinatura e colá-la no Outlook, no Gmail, e a partir dali, sempre que enviar um novo e-mail, sempre que responder a um e-mail, estará a mostrar a sua fotografia, o seu nome com pinta, o seu cargo ou a sua formação de base, os seus contactos e os links para as redes sociais. Sim, os links para as redes sociais, porque as empresas vão pesquisar os seus perfis nas redes sociais caso o seu currículo se destaque. E por isso, facilite-lhes o trabalho. E uma vez que eu comecei este vídeo dizendo: não envie o seu currículo antes de trabalhar os seus perfis nas redes sociais para impressionar os recrutadores, você vai ter muito orgulho que os recrutadores vejam os seus perfis nas redes sociais. No capítulo 20 do meu livro, eu falo na importância de criar um currículo que se destaque e uma carta de apresentação entusiástica. Vamos então falar um pouco sobre isso. A maior parte dos candidatos envia o currículo no modelo europeu. Não percebo muito bem porquê, não sei onde é que aprenderam a fazer isto, mas a questão é que o modelo europeu, por ser utilizado por quase todos os candidatos há tantos anos, não se destaca. É mais um currículo igual a tantos outros. E deve estar a pensar: Então, mas nunca devo enviar o meu currículo no modelo europeu? na minha opinião, há apenas 2 situações em que deverá elaborar e enviar o seu currículo no modelo europeu. Primeira situação: se no anúncio de emprego disser envie o seu currículo no modelo europeu, não seja totó, não envie o seu currículo noutro modelo qualquer. Segunda situação: se está a enviar o seu currículo para uma empresa de recrutamento, os profissionais que trabalham nessas empresas recebem e analisam tantas candidaturas por semana que ficam irritados quando recebem algum currículo no modelo um pouco mais criativo. Se bem que no capítulo 20 do livro eu não lhe chamo modelo criativo, chamo-lhe o modelo que não vai direto para o caixote do lixo. Nas restantes situações, que são 98 ou 99% dos casos, sugiro que envie o seu currículo num modelo muito mais atrativo. Depois de eu falar sobre isto imensas vezes nos workshops Como Conseguir Emprego em 30 Dias, os participantes foram-me dizendo: Não percebo nada de design, não sei fazer modelos criativos. eu criei modelos criativos editáveis em Word que são muito fáceis de personalizar e por isso visite emprego30dias.com/dia 20 e encontrará uma lista dos melhores modelos de currículo que existem em formato editável em Word, totalmente personalizáveis. Cada secção do currículo foi construída em caixas de texto que você consegue editar e personalizar facilmente. E em pouco tempo guarda o ficheiro em PDF e tem o seu currículo com grande pinta. Um dos modelos que aparece nesta lista é o modelo de currículo infográfico. E muitas vezes as pessoas não percebem para que é que serve um modelo de currículo infográfico. Pensam que apenas os artistas, designers, deverão enviar o seu currículo nesse formato. Para além de outras utilizações, o modelo infográfico de currículo funciona bem para responder a esta questão que me colocam muitas vezes. Não tenho experiência profissional. O que coloco no currículo? Toda a gente que está no início de carreira tem este problema. Está a candidatar-se a uma vaga de emprego, mas ainda não tem experiência profissional. Apenas necessita de alguém que lhe dê uma primeira oportunidade para brilhar. O modelo de currículo infográfico, como tem pouco espaço para escrever, é perfeito, porque nesta fase você também tem pouco para escrever, certo? Encontrará um modelo de currículo infográfico na lista que lhe mostrei anteriormente. emprego30dias.com/dia 20. E em relação à carta de apresentação, existe uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que
Quase ninguém lê as cartas de apresentação. E nos meus workshops, muitos participantes dizem: Perfeito. Então se não lêem as cartas de apresentação, não escrevo nenhuma carta de apresentação. errado, porque quem lê as cartas de apresentação, e esta é a má notícia, é um picuinhas. Vai dar atenção aos detalhes e vai esperar uma carta de apresentação que mostre paixão pela área de trabalho e admiração pela entidade recrutadora. No capítulo 20 do livro, eu partilho uma carta de apresentação de uma esteticista e começo por partilhar aquilo que não deve escrever. A sua carta de apresentação não deve começar com: Excelentíssimo Senhor Diretor de Recursos Humanos, junto anexo a minha candidatura para... Isto é uma coisa enfadonha. Ninguém quer ler uma carta de apresentação assim. Como é que devemos escrever uma carta de apresentação? Vamos pegar no exemplo que eu tenho no livro. Uma esteticista que está a candidatar-se a uma vaga num centro de estética. Pinto as unhas às minhas bonecas desde criança. A minha mãe ficava irritadíssima quando eu lhe gastava aqueles vernizes caríssimos, mas não havia volta a dar. As unhas das minhas bonecas tinham que estar sempre impecáveis. Mais tarde comecei a pintar as unhas às minhas amigas na escola e às amigas da minha mãe ao fim de semana. Algumas delas até me pagavam. Sigo com regularidade a página do vosso centro de estética nas redes sociais e nem queria acreditar quando verifiquei que estão à procura de uma nova esteticista. Tenho disponibilidade imediata para falar consigo e para lhe mostrar como posso ajudar o vosso centro de estética a ser o favorito em toda a cidade. Está a perceber? Neste segundo exemplo, a candidata mostra paixão pela área de trabalho e admiração pela entidade recrutadora. Mostra que já segue a entidade recrutadora nas redes sociais e que seria um sonho ir trabalhar para lá. No capítulo 30 do livro, escrevi sobre as perguntas nas entrevistas de emprego. Uma pergunta que é colocada quase sempre pelas entidades recrutadoras é: O que sabe sobre a nossa empresa? e é impressionante como continua a haver candidatos que chegam até às entrevistas de emprego sem saber praticamente nada sobre a empresa onde estão. Que mundo é este em que as pessoas dirigem-se para uma empresa quase em modo zombie, sem saber para onde vão, o que é que vão fazer? Tem que investigar a história da empresa. Como é que foi fundada a empresa? O fundador trabalha ainda na empresa? Em que mercados é que estão a trabalhar? Estão a recrutar porquê? Cresceram? Têm uma nova unidade industrial? Tente perceber isso. Este é o tipo de pergunta mais básica numa entrevista de emprego. Depois existem algumas questões que são colocadas e que podemos dizer que têm rasteira. E por isso eu costumo dizer nos meus workshops: por favor, não confundam uma entrevista de emprego com uma consulta no psicólogo. Os recrutadores vão colocar-lhe algumas questões que parece que você está a falar com um amigo de infância. Querem que você seja espontâneo, querem que você fale abertamente, mas tenha cuidado. Imagine que o recrutador está a analisar o seu currículo e lhe pergunta algo deste género. Trabalhou na empresa XPTO. Então, e o que é que acha do seu antigo patrão? Ou, Como é que era o ambiente de trabalho lá na empresa? cuidado com a resposta. Não diga, Ui, aquilo era um ninho de cobras! ou, O meu patrão era um velho chato, tem a mania que sabe tudo e só ele é que sabe fazer as coisas. já está a mostrar que você é conflituoso. Está a perceber? Nunca mais me vou esquecer de um leitor que me escreveu recentemente a dizer que estava empregado, mas queria mudar de emprego, tinha enviado já algumas candidaturas e foi chamado para uma entrevista. No e-mail o leitor referia: Na entrevista, estavam a analisar o meu currículo e disseram: Você está a trabalhar na empresa XPTO. Por que quer sair? E ele disse, sentia que já não tinha grandes perspectivas de crescimento dentro da empresa e que queria abraçar novos desafios profissionais. E é assim que deve responder, mesmo que seja mentira. E depois perguntaram-lhe, Então, e o que é que acha do seu patrão? e o leitor escreveu-me no e-mail: o meu patrão é um idiota. Mas na entrevista de emprego o que eu disse foi: o meu patrão só não ajuda mais porque não pode. claramente o candidato mentiu. A vontade que ele tinha era: É um idiota e é uma das razões pelas quais eu não quero continuar a trabalhar ali. mas você não pode dizer isto numa entrevista de emprego. Não pode mostrar que é conflituoso. Por muito que o recrutador esteja a rir-se consigo e pareça um amigo de infância, ele está a avaliá-lo e a pensar: Fala mal do antigo patrão? Diz que a equipa era um ninho de cobras? Ui, este candidato só me vai trazer problemas. como referi anteriormente e como deve imaginar, o capítulo 30 é bastante extenso porque
Há uma lista infindável de questões que são colocadas nas entrevistas. No livro e no audiolivro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, eu apresento uma lista de questões e as respostas corretas. Não são bem respostas corretas, são o que é expectável que você responda. Bem, e para terminar, uma vez que já não temos muito mais tempo, queria apenas partilhar algumas coisas do último capítulo do livro, onde apresento algumas dicas sobre o que deve e não deve fazer no primeiro dia de trabalho. Neste vídeo vou apresentar apenas algumas das coisas que não deve fazer. Tal como nas entrevistas não deve mostrar que é conflituoso, no primeiro dia de trabalho não deve perguntar aos colegas algo deste género. Quem é que eu devo conhecer aqui dentro e quem é que devo evitar? Logo no primeiro dia, a tentar perceber quem é o grupo das víboras e a que grupo é que você deve ligar-se, já está a começar mal. À sexta-feira às vezes dá para sair mais cedo. No sábado querem vir à igreja onde eu costumo cantar No Coração. Clubes de futebol, política e religião nunca deverão ser abordados no primeiro dia de trabalho. Você vai começar a criar logo inimigos. Toda a gente acha que tem os filhos mais bonitos do mundo. Será que não há bebés feios? Há bebés feios. A questão é que ninguém tem coragem de olhar para uma fotografia de um bebé e dizer: É um bocadinho feio. O seu filhote parece um ogre. siga este conselho. Ninguém quer ver as fotos dos seus filhos, muito menos no primeiro dia de trabalho. Eu, por acaso, ainda não pesquisei o seu nome e o, e o e-mail nas redes sociais, mas é um exercício que vou fazer já de seguida. Mas não é se nos safamos com a nossa fotografia, é um bocadinho que tipo de fotografia é que nós usamos. Eu esta quinta-feira vou apresentar um workshop para uns estudantes de Erasmus que estão cá em Portugal. E há um slide que eu até posso falar aqui, de uma selfie de uma rapariga americana que colocou no seu Facebook algo deste género: depois do aborto e continuo super sexy. E as pessoas dizem: Oh Pedro, mas tu só dizes coisas ridículas. não, isto acontece todos os dias nas redes sociais. Os candidatos enviam os currículos para as entidades recrutadoras, não recebem resposta porque muitos deles estão a assustar as entidades recrutadoras com os seus perfis nas redes sociais. Nós não podemos brincar com um tema destes, não é? Que ainda até há pouco tempo era tabu. Não podemos pôr uma selfie no Facebook a dizer: fiz um aborto e continuo sexy. Ainda que esteja pensado agora um projeto de lei europeu para no próximo ano vedar isso às empresas, pessoalmente eu não acredito que isso vá acontecer. Porque as empresas pesquisam os candidatos no LinkedIn, no Facebook. O LinkedIn é uma rede social profissional exatamente para isso, para os candidatos pesquisarem empresas e para as empresas pesquisarem candidatos. Portanto, isso vai acabar? Não me parece. As entidades vão continuar a investigar o nome e o e-mail dos candidatos que se destacam, vão querer saber um bocadinho sobre eles antes de os chamar para uma entrevista. Existe o ser e o parecer. E toda a gente sabe disso, não é? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas gostam de parecer uma coisa e são outra. Mas, no caso do emprego, eu até defendo que nós primeiro devemos parecer. Porque é a primeira impressão que as entidades têm. Vão pesquisar-nos nas redes sociais, não sabem verdadeiramente aquilo que nós somos. Mas temos que parecer pessoas interessantes. Minha mãe sempre disse: Oh filho, tu com esse cabelo não vais longe. muitas pessoas perguntaram-me: mas como é que eu me destaco da multidão? E o destacar-se da multidão não é preciso ter um corte de cabelo dos anos 80, como eu tenho. Não é através do cabelo, não é através das unhas de gel da moda ou das sapatilhas da moda. É sermos espontâneos, sermos nós próprios. Se forem às minhas redes sociais, percebem. Este tipo tem um penteado de roqueiro dos anos 80, mas ele partilha uma série de temas interessantes. Ele partilha uma série de assuntos que interessam às pessoas. Portanto, parece-me que é uma pessoa interessante. Parece. Eu depois posso chegar à entrevista e ser um idiota. Certo? E eu ensino no meu livro como é que as pessoas podem parecer interessantes. Mas depois, paralelamente, têm que estar a trabalhar na melhor versão delas próprias todos os dias. Porque eu posso parecer muito interessante. Chamam-me para uma oportunidade de emprego ou de negócio. Eu, neste momento, não estou à procura de emprego, mas estou à procura de novos clientes, novos projetos para a minha empresa. Se eu pareço interessante e se me chamam para uma reunião e depois sou um idiota, bem, se calhar não me safo. O livro trabalha muito estas questões do desenvolvimento da marca pessoal,
que é algo que em Portugal ainda não está muito desenvolvido. As pessoas acham que só as empresas é que têm que desenvolver marcas, não é? Só a Coca-Cola é que tem que desenvolver a sua marca, só o McDonald's é que trabalha a marca. Cada um de nós tem que desenvolver a sua marca pessoal. Nem é mais fácil, nem é mais difícil. Os empregos é que são completamente diferentes. Acabei o curso em 2001. Se calhar não tive dificuldade em arranjar emprego porque sempre me meti nas coisas. Chegava-me à frente, começava a fazer coisas e depois umas coisas levavam às outras. Portanto, acabei por nunca ter sequer uma semana em que eu dissesse assim: olha, não tenho trabalho. Nunca. Agora, o que eu tenho sentido é que as coisas mudaram e estão a mudar cada vez mais rápido. O meu pai começou a trabalhar com 11 anos e esteve até à reforma. A minha mãe é a mesma coisa. Começou a trabalhar com uma determinada idade e só deixou aquele trabalho quando se reformou. Isso agora já não é possível. Já não há trabalhos que durem uma vida, muito menos 10 anos. Não duram. E, portanto, os trabalhos hoje em dia é normal nós mudarmos de emprego ao fim de 3, 4, 5 anos. E as pessoas, algumas ainda continuam um bocado chocadas com isso. Mas é mesmo assim, portanto, há determinadas oportunidades de emprego que desapareceram. Eu falo muito dos portageiros. Aqueles senhores que estavam nas portagens, ainda há alguns. De repente nós tínhamos autoestradas sem custo para os utilizadores, não era? Que eram aquelas scoot, passaram a ser pagas, não dava muito jeito de irmos pagar as portagens aos correios 2 dias depois, não sei o quê. O que é que nós fizemos? Comprámos todos aquele dispositivozinho e agora o que é que fazemos? Passamos nas antigas scoot e aquilo automaticamente debita-nos na conta. E muita gente já me diz: Mas depois acabou-se com uma profissão que era o portageiro. eu digo isto publicamente em todo lado e não tenho problemas e muitas pessoas ficam chateadas. Ainda bem que acabámos com aquela profissão, porque aquilo era quase inumano. Ninguém, nenhum humano merece estar fechado num caixote 10 ou 12 horas por dia a receber cartões ou a dar trocos. E esses trabalhos estão a desaparecer e ainda bem, porque os humanos não têm que ser utilizados para este tipo de coisas. Os humanos têm que ser utilizados para pensar, para desenvolver novas soluções. Cada vez mais há mais trabalhos ligados a estas novas tecnologias. Ainda há dias em Arganil convidaram-me para ir apresentar ideias para os jovens de Arganil, sem terem que sair de Arganil, como é que eles começavam a desenvolver negócios online a partir de casa. E é possível hoje em dia. As pessoas gostam muito de brincar com as palavras, porque as pessoas dizem: Eu quero um emprego, não quero um trabalho. vamos deixar de brincar com as palavras e é assim. O que nós temos que fazer é procurar um bocadinho, e isto pode parecer aquela versão apaixonada da coisa, mas nós temos que procurar um bocadinho aquilo que nós gostamos de fazer. E nos livros fala-se muito. Quando eras criança, o que é que tu gostavas de fazer? O meu exemplo, eu tive empregos ou trabalhos, ou chamem-lhe o que quiser, durante não sei quantos anos e a dada altura disso. Se calhar vou criar coisas baseadas naquilo que eu pretendo fazer. Felizmente, neste momento tenho a sorte de me pagarem para eu fazer parvoíces. Eu tenho uma paixão muito grande pelas coisas que faço e pelas coisas que partilho. E uma das coisas que mais me agrada na vida é partilhar as minhas experiências. Eu já fiz muita coisa que correu bem e muita coisa que correu mal. E eu adoro partilhar isso por escrito, verbalmente, e portanto eu tenho assumido isto quase como missão. Eu vou continuar a experimentar coisas e vou continuar a explicar-vos aquilo que correu bem e aquilo que correu mal. Se aguentou ver este vídeo até aqui, é bom sinal, é sinal que vai conseguir emprego em 30 dias e como forma de recompensa eu vou oferecer-lhe no livro, no audiolivro, nos modelos de currículos editáveis em Word, nos modelos de cartas de apresentação, em todos os produtos associados ao meu livro, eu vou oferecer 20% de desconto. O que é que tem que fazer? Muito simples. Basta entrar neste link, noctolastore.com/shop e, antes de finalizar a sua compra, coloque este código promocional. Terá acesso a 20% de desconto. Aproveito para dizer que todas as segundas-feiras divulgo nas redes sociais e no site do livro um novo vídeo. Esteja atento em facebook.com/emprego30dias ou em emprego30dias.com/dicas. Obrigado, votos de muito sucesso e até breve!